Olá, boa noite. Hoje é o quinto dia da jornada Semiologia e as Virtudes do Médico e o tema hoje é a conduta médica e a justiça. São 21 horas e 1 minuto em ponto, o pessoal entrando aí, João Dibe, Semiologia Descomplicada, meu amigo Gabriele, todo mundo entrando, vamos dar aí alguns minutinhos para o pessoal entrar. Concordo, José Neto também sempre presente. Concordo que Cassinha também, a Cássia, também vem sempre aqui me ouvir. Concordo que sábado à noite, 21 horas, falar de conduta médica e justiça não é. Olha o Guilherme aí. E aí, Guilherme? Guilherme é um sucesso do Instagram, Guilherme Peck, um cara que vem tomando posições importantes aí diante do cenário atual da pandemia, né? Então eu concordo que a gente falar de conduta médica e justiça num sábado à noite não é para qualquer um, né? Então, vocês que estão aqui presentes, tem quase 60 pessoas, já é um público considerável para o tema e para o momento. Afinal, para quem está acompanhando, vocês já perceberam que o objetivo dessas lives não é fazer um grande grupo de autoajuda com afagos e elogios, dizendo quanto somos bons por fazermos medicina. É meio que ao contrário, mas no final das contas a ideia é de verdade ajudar todo mundo, né? O que eu ia falar? Me fugiu aqui. O que eu ia falar agora? Bom, o que eu ia falar era o que eu falo toda live. Eu me surpreendo com esses números, né? Já falei para vocês que são 50 mil pessoas alcançadas pela propaganda da chamada para o evento. Foram 2 mil inscritos. Primeira live, 450 pessoas. E a gente chega na quinta live com quase 70 pessoas. Né? É muita gente, é uma sala cheia, sabe? Para um tema e para um horário como esse, é muita gente. E se vocês estão aqui ouvindo isso, né, se identificando com o assunto, é porque tem gente interessada de verdade nisso. E isso me surpreende mesmo. Padre Wesley presente, boa noite. Sempre muito carinhoso comigo. Gabriela também dando tchau, Fabi. Hoje então eu vou falar da conduta médica e da justiça, né? Lembrando que a live passada foi sobre a prudência e a rotina do médico. E eu tentei salientar bastante que a rotina não é... A rotina do médico, ela é o nosso dia a dia, né? São as pequenezas, as miudezas da vida, aquelas coisinhas poucas que a gente vai fazendo todo dia, vai fazendo um pouquinho. Aquilo que quando não tem holofote, né? Quando a gente não está sendo visto, é ali que as coisas importam de verdade, né? Quando você não está sendo visto, quando a situação não te oferece perigo, diante de alguém que não te oferece perigo, é ali que a sua virilidade moral é testada. E no final das contas, a maior imprudência do mundo, a maior imprudência humana, não é se colocar em risco físico, como, sei lá, pular de bungee jump sem ter visto o equipamento, ou atravessar a rua de olho fechado, não é. A maior imprudência humana é ser superficial, tá? É não encarar a vida humana, não encarar a sua rotina diária como algo superficial, sabe? Você ficar indo no embalo, ficar refém das suas sensações. Eu sou espontâneo, eu falo o que eu penso, eu faço o que eu me sinto bem, eu não faço mais nada que eu não me sinto bem. Vou botar aqui o título da live, é verdade. A conduta médica e a justiça. Eu vou falar aqui de mais uma, da quarta virtude cardinal, né, que é a justiça. Deixa eu fixar o comentário. Deixa eu só lembrar de vocês, pessoal, marquem aí no aviãozinho, esse aviãozinho que tem aí, para convidar mais pessoas, chamem aí as pessoas que vocês acham que estão interessadas, para a gente aumentar ainda mais, que o número, à medida que vai começando a live, vai aumentando, né? Já estamos em 90 pessoas, acho que a gente chega a 100 pessoas. 100 pessoas hoje me ouvindo sábado à noite falando de conduta médica e justiça, já vai ser coisa demais. Só um parêntese também, da outra vez, aí para o pessoal que me conhece mais também aqui, quando eu abri a turma para o curso de diagnóstico sindrômico em agosto do ano passado, algumas pessoas perderam o prazo de inscrição e eu fechei a turma, né? E aí as pessoas ficaram me mandando mensagem e ao longo desses 6 meses
quase que semanalmente alguém me mandava uma mensagem dizendo que perdeu a entrada da turma. Então eu vou abrir de novo amanhã, uma turma de janeiro, e por conta de ter um monte de gente que era para ter entrado na outra turma, eu vou abrir ainda com desconto. Eu vou falar isso tudo amanhã. Tá? Vai ter um desconto e o custo do curso vai ser mais barato do que hambúrguer gourmet por mês. Você gasta mais dinheiro com hambúrguer gourmet por mês do que com o curso. É um curso que tem... É uma plataforma, eu estou com a plataforma aqui aberta, que ela tem 20 aulas no primeiro curso, né? Primeira aula, o método clínico e reconhecimento do mundo real. Segunda, o método clínico aplicado em um caso real. A anamnese e o uso da linguagem. A anamnese em 3 casos curiosos. A história da doença atual e a construção da linha do tempo. Casos marcantes e a luta contra nós mesmos. O exame físico completo e os seus 5 sentidos. O exame físico completo na prática. O diagnóstico sindrômico, isso aí que é o ponto, que é a cereja do bolo, que é na aula 5. E as síndromes precisas e continentes. Tontura, confusão mental em um homem que parou de andar, é o nome de uma aula que eu gosto, que eu dou. Diagnóstico anatômico, funcional e etiológico, perda ponderal, anemia e tosse, diagnóstico diferencial e epidemiologia, doenças imitadoras e o 9º círculo do inferno, como você pode se trair e um mapa mental definitivo para o diagnóstico clínico. Tá? Esse é o meu curso, na verdade. É sobre isso, sobre o diagnóstico clínico, um mapa mental definitivo para você dar diagnóstico. Na plataforma vem de bônus também, mas 5 aulas que eu acho muito importantes para o aluno de medicina, que é uma introdução ao estudo da medicina, o que é o PBL, como se passa um caso, tá? Como que se passa, como que os médicos se comunicam. Eu falo sobre a linguagem do médico, a relação médico-paciente. Também tem um grupo de WhatsApp, onde eu interajo com as pessoas para tirar dúvida e para a gente discutir casos, né? E o mais importante é que essa nova turma, tá? E também a turma anterior, que vai continuar participando de tudo, eu vou colocar mais 2 bônus. Primeiro, aulas toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira vai ter uma aula sobre casos reais, casos que aconteceram, e eu vou discutir do ponto de vista humano, ponto de vista de hard skill. Então, é um curso também que tem conteúdo médio, mas também das soft skills, das coisas que a gente está falando aqui, né? Então, toda quinta-feira vai ter aula, pelo tempo que a plataforma ficar aberta para quem entrar na turma. E eu também vou fazer uma aula mensal durante esse ano todo sobre livros. As pessoas têm me perguntado muito sobre livro, né? O que eu tenho que ler? Tá? Que livro que você sugere? Então eu vou fazer um resumo de grandes livros da literatura que eu acho que são fundamentais para o médico. Então, além do curso, que são 20 aulas, além de mais 20 aulas de casos clínicos reais, também tem isso, né? Tem mais um outro curso, tem mais 20 aulas na plataforma também de casos clínicos reais, né? São casos clínicos, enfim. Então são 20 aulas do curso de diagnóstico de síndrome, mais 20 aulas de casos, mais o acesso às aulas semanais, que vão só se acrescentando somando na plataforma, e mais as aulas do Clube do Livro, vamos chamar assim, para a gente falar sobre a literatura, a importância da literatura da medicina. No final das contas, a minha ideia é criar uma grande plataforma de desenvolvimento pessoal, né? Para a gente seguir enfrentando a medicina e não chegar lá no final da vida se arrependendo de ter feito tudo. O curso, enfim, como quem entra vai ter um bom tempo na plataforma, então vocês vão se surpreender. Amanhã eu vou explicar isso tudo, mas como vocês vão se surpreender com o tempo de acesso que vocês vão ter, vocês não vão ter 3, 4, 5 meses, não é muito tempo. Então, no final das contas, como o meu público é de aluno de medicina, provavelmente você vai se formar e vai estar com acesso a todas as aulas. Então, a ideia é que, enfim, você a gente continue nesse grupo de estudos por muito tempo. Eu quero pegar o máximo de pessoas possível para a gente montar um grupo de desenvolvimento pessoal mesmo. Vai ter uma live amanhã às 21 horas, eu vou explicar exatamente, eu vou fazer um resumão de tudo que eu falei nas semiologias de virtudes e vou apresentar o curso. Mas amanhã eu explico isso com mais detalhes. O que eu quero falar hoje é sobre a conduta médica e a justiça, eu vou começar falando aqui. Então agora que eu vou começar a live, já tem 110 pessoas num sábado às 21 horas, é surpreendente. Então quem está aqui está comprometido e isso é fantástico mesmo. É realmente incrível. A live de ontem teve mais de 1.500 visualizações também. Então o pessoal está interessado em ouvir essa porcaria de virtude, né? O que eu nunca achei que ia acontecer. Eu juro que eu achava que eu ia fazer lives e cursos de diagnóstico sindrômico. O meu olho brilhava para falar de síndrome, porque na literatura médica isso é um material escasso.
mas eu fui vendo pelos directs que eu recebo e pela busca dos alunos como as pessoas querem falar de algo mais profundo, né? Não todas, mas muitas, né? Mas, não são todas, mas são muitas. Porra, tem 110 pessoas agora no sábado, em vez de estar tomando cerveja, em vez de estar, sei lá, reclamando, estão aqui ouvindo isso aí. Bom, então preste atenção que a primeira coisa que eu vou falar sobre conduta médica, eu tenho certeza que das 112 pessoas que tem aqui, 112 vão achar que eu sou maluco e vão estranhar o que eu estou falando. Tá cheio o fone? Pera aí. Eu tiro isso aqui, acho que fica melhor. Márcio Henrique tem um trabalho bacana pra caramba, né? O aluno ensina, não é? Eu te acompanho, cara. Parou o chiado, pessoal? Esse fone fica chiando de vez em quando. Me fala, só confirma pra mim que o som tá bom. Melhorou? Tá ótimo? 116 pessoas aqui, então beleza, olha só. Tem 116 pessoas aqui. Se eu tenho certeza absoluta que todos aqui vão falar que eu sou completamente maluco e vão falar que eu não sei do que eu estou falando, tá? Bom, a medicina sobre conduta médica. Quando a gente fala assim, o médico tem que traçar uma conduta, a primeira coisa que ele pensa é se ela está embasada, tá? A primeira coisa que ele pensa é se essa conduta ela está respaldada em estudos na medicina baseada em evidências, tá? Então a medicina baseada em evidências hoje, a medicina baseada em evidências é o nosso grande fio guia para a conduta, né? Só que a medicina baseada em evidências não explica nada, tá? É uma ferramenta extremamente rudimentar. Então, olha só, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que vai ouvir essa live amanhã ou depois, vai achar que eu sou completamente doido. Mas nós hoje estamos inseridos numa medicina que não explica nada, infelizmente, nada em nível individual. Eu vou dar um exemplo agora e você vai entender isso, tá? Beleza, então imagina se eu pego um estudo, o melhor estudo possível, randomizado, triplo cego, não há nenhum problema metodológico, tá? A gente não vai entrar na questão da avaliação do estudo em si, a gente vai entrar na questão do resultado. Imagina eu pego um estudo, tá, que é muito bom, que vai testar a medicação X para a prevenção de infarto, tá? Medicação X para prevenção de infarto, preste atenção. E eu vou pegar dois grupos separados ali, enfim, duas coortes, grupos idênticos, é um perfeito estudo. Tem 500 mil pessoas para um lado, 500 para o outro. São iguais, está pareado, está perfeito, beleza. Vamos lá. Quem toma o remédio X, só 20% infarta em 10 anos. Quem toma o placebo, tá? 50% infarta. E aí eu tenho ali um estudo perfeito, tá? Que me mostra que a introdução do remédio X num grupo, tá, conseguiu que 80% das pessoas ali não infartassem e no outro grupo 50%. Bom, então se eu dou o remédio, eu tenho uma diferença de 30% entre os grupos, né? Beleza? Ótimo, tranquilo. É um resultado bom? A medicina baseada em evidências conclui então que existe um remédio que pode prevenir infarto, que previne infarto. Tá? Beleza, ok. No dia seguinte, chega um paciente no seu consultório. Um paciente. E ele se encaixa perfeitamente nos grupos estudados. E você fala, pronto, é um paciente que tem indicação de usar o remédio X. Beleza? Ok. Você prescreve o remédio X e ele fala assim, doutor, eu também li esse estudo. Tá? Eu também li esse estudo. A minha pergunta que eu faço é, em qual Bruno, paciente Bruno, em qual grupo eu me encaixo? Eu sou no grupo que toma o remédio e ainda assim infarta, porque tem 20% que isso acontece. Eu estou no grupo que toma o remédio e não infarta. Eu estou no grupo que não toma o remédio e não infarta. Ou eu estou no grupo que não toma e infarta. Em qual desses 4 grupos eu estou? Porque se for para escolher, eu prefiro não tomar e não infartar. Você não tem como responder. Ou seja, a medicina baseada em evidências, tá? Ela, no nível individual, onde duas pessoas se encontram ali no mundo concreto, na tarefa ordinária do dia a dia, não garante nada. Aí você vai falar assim, Bruno, é verdade, eu concordo, mas assim, o que eu tenho que fazer é isso. É verdade também, você tem que fazer isso. Provavelmente você vai ter que prescrever o remédio X, tá? Com certeza você vai ter que prescrever o remédio X, eu concordo que você vai ter que fazer isso. Mas essa não é o máximo da sua conduta.
A sua conduta, ela é individualizada e vai se basear no quanto você vai ser justo com aquele paciente, tá? Porque dar o remédio X é a parte mais fácil. Em 1 minuto ali eu bato o olho, prescrevo aquela porra e pronto, resolvo o problema. Mas a conduta médica verdadeira, ela é quando 2 pessoas se encontram, um médico e um paciente. Exatamente. A MBE é uma trilha, não é um trilho, tá? E é uma ferramenta muito falha, ok? Tá, a gente está aí no mesmo nível com a questão da MBE. Tá claro que quando chega um paciente no seu consultório, o que acontece ali é um encontro, é um evento único, por mais que 1 milhão de consultas médicas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Aquela consulta ali entre você e aquele cara, ela é única, é um encontro único. E aí você precisa ser justo. Sabe por quê? Porque a verdadeira conduta médica não é apenas a reprodução de um estudo científico ali. A verdadeira conduta médica é uma ação pequena diante de uma vida humana única. Tá? A verdadeira conduta médica é uma ação pequena diante de uma vida humana única. É isso. Que pode ser dar o telefone, que pode ser ficar em silêncio, que pode ser repreender o paciente, que pode ser medicá-lo ou não medicá-lo. Ela é única. Ainda que tenha indicação de dar o remédio, pode ser que para aquele paciente você decida não dar, porque pode não ser justo você fazer isso com ele. Tá? Então, a conduta médica é uma ação muito pequena, tá? Em nível individual. É claro que no seu arsenal de armas vai estar a medicina baseada em evidência. Você tem obrigação de dominar a medicina baseada em evidência. Você tem obrigação de saber e de estudar, é lógico, é o que a gente tem. São as armas que a gente tem, tá? Então a gente precisa falar de justiça. Já que eu estou falando aqui, eu estou me comprometendo e afirmando que a conduta médica, ela é um ato justo. Tem que haver justiça, né? E é verdade também que todos nós, desde pequenininhos, temos um forte sentimento de justiça. É natural do ser humano ter um forte sentimento de justiça. A criança, desde novinha, quando, por exemplo, tiram algo dela, sem uma explicação plausível, tiram algo dela sem ser avisado. A gente também, quando falam da gente algo que a gente não fez, quando falam mal da gente, quando dizem que a gente faz algo que a gente não fez, a gente fica magoado. Isso nos incomoda, isso não nos é passado em branco, isso não passa em branco pela gente. Então nós naturalmente temos um forte sentimento de justiça. Isso é verdade. Por exemplo, quando você faz uma prova de uma residência ou de uma pós, e você sabe que o cara que está atrás vai passar na sua frente porque é peixe do chefe, tá? Ou quando você, enfim, na faculdade, um aluno, ele é privilegiado porque tem uma relação melhor do que você com o professor, né? O próprio Al Capone, quando foi preso, Al Capone foi preso e ele, num dos depoimentos que ele deu, ele falou, as pessoas que foram mortas por mim, enfim, elas eram pessoas ruins. Era melhor que elas tivessem morrido. Eu nunca matei ninguém bom. Ou seja, ainda assim, um grande criminoso, um cara que fazia tráfico de bebida, entendeu? Que era um criminoso perigoso da época, que matou várias pessoas, ainda assim ele manifestava algo relacionado à justiça, né? A justiça. Então a gente tem uma necessidade de justiça. Isso é natural da gente, tá? Então o que eu vou pedir agora é que a gente pegue então essa mágoa que vem da injustiça. O que a gente tem que fazer, na verdade, é pegar essa mágoa que vem da injustiça e pegar essa energia para nos mover para que a gente ame a justiça. Então a gente tem que pegar essa mágoa, porque às vezes é muito mais fácil reconhecer a injustiça e se ferir com a injustiça. É mais fácil, quando acontece algo injusto com você. Você que está ali arriscando a sua pele, que sua pele está no jogo, é mais fácil você perceber isso. Mas eu quero que você pegue essa mágoa. Eu quero que você pense todas as vezes que você foi injustiçado, que você sente que foi injustiçado, que você acha que foi injustiçado. Pega essa energia e canaliza e transforma ela no amor à justiça. E você tem que trazer, toda vez que você julgar que você foi injusto, você vai falar assim, porra, eu vou pegar essa energia então e eu vou aumentar o meu nível de amor à justiça. Por quê? Porque no final das contas a sua conduta médica diante de uma pessoa não vai ser dada pela medicina baseada em evidências. Vai ser dada pelo seu senso de justiça.
É exatamente isso que vai acontecer, tá? É isso que vai acontecer. Bom, o que é a justiça, então? O que é a virtude da justiça? Tá? Já que eu falei da injustiça e eu categorizei o sentimento de injustiça de uma forma muito clara, todo mundo sabe do que eu estou falando. O que é a injustiça, então? Ou melhor, o que é a justiça? A justiça é a vontade, não o desejo. Lembra do desejo? O que é o desejo? O desejo é aquela sensação de satisfazer um prazer sem sacrifício muito rápido, né? O desejo de comer um pudim, por exemplo. A vontade não. Eu quero ser médico. Eu vou chegar naquele ponto depois de muito esforço, sacrifício e sofrimento. Não tem outro jeito. Então, a justiça é a vontade, não o desejo. É a vontade constante, tá? Não é pontual também. Então, ela é constante. Não é num dia assim, hoje eu acordei justo, amanhã não. Não. A justiça é uma vontade constante de dar, não de receber, tá? É de dar ao próximo, ao outro, o que lhe é devido. Essa é a definição mais perfeita de justiça. Justiça é a vontade constante de dar ao outro o que lhe é devido. Que outro? A todos os outros. Desde a sua mãe, do seu pai, do seu filho, até o seu paciente. Então, o médico, a balança da justiça do médico, ela está relacionada à vontade constante, não ao desejo, a vontade constante de dar ao paciente o que lhe é devido, tá? Naquela hora, daquela consulta. A medicina baseada em evidência não vai dar isso, tá? E o que é devido, né? O que é devido? O que é devido? Assim, o que esse paciente precisa? O que o paciente tem? O que você pode dar para o paciente? É um respeito à sua dignidade e à equidade do juízo que você faz dele, tá? De fato, você tem que tratá-lo como se ele fosse qualquer outra pessoa da mesma maneira. É tratar as pessoas do mesmo jeito, independente da cor, para quem que torce, se é Lula, se é Bolsonaro, assim, se é pobre, se é rico, não é nada. A justiça, ela só penetra no fundo da sua alma se você consegue respeitar a dignidade do outro. E como Madre Teresa de Calcutá dizia, né? O ser humano, ele tem fome pela dignidade. Ele não tem fome por dinheiro, por poder, por nada. Tanto que às vezes quando você encontra uma pessoa numa condição de sofrimento extremo, eu tenho aqui às vezes perto do hospital, tem duas moças que ficam usando droga, crack, sei lá. E eu passo por elas, eu chamo pelo nome. Falo, e aí, olha, se você precisar de mim, eu estou no hospital, e dou dinheiro para elas. Cara, é impressionante quando elas me veem. Doutor Bruno, tal, ó, eu estou usando aquela roupa que você me deu, hein? Dentro de toda aquela dor, todo aquele sofrimento, é claro que eu sei que eu não vou conseguir tirá-la daquilo. Eu sei disso e ela sabe disso. Não é esse pacto que é feito entre nós. Mas em algum momento, quando eu a chamo pelo nome e a identifico não como uma craqueira, mas como ela, aquilo ali retoma a dignidade dela, nem que seja por um segundo, ainda que ela continue em profundo sofrimento. Então, o que é devido ao paciente? É devido ao paciente o respeito à dignidade dele, tá? E qual é o maior inimigo da justiça? E aí agora vamos começar as porradas, vamos começar a dar chinelada, porque todo mundo aqui, inclusive eu, incorremos nesse problema. O maior inimigo da justiça, o maior sinal de que você não é justo, você não é justo, tá? Eu não sou justo, nós não somos justos. O maior sinal da ausência de justiça é o desprezo, tá? O contrário da justiça, de certa maneira, não é a injustiça. É óbvio que a injustiça é a negação da justiça, mas o que alimenta a injustiça, tá? O que enraiza a injustiça é o desprezo, tá? Ah, mas eu não desprezo ninguém. É o que você acha, né? Sabe o que é desprezo, por exemplo? Você caçoar dos outros, você ficar rindo dos outros, falar pelas costas. Sabe aquele negócio de você chegar e falar do paciente, porque o paciente fez isso, não sei o quê, que paciente chato, que paciente estranho. Se você é desse tipo, tá? que vê um paciente diferente, sabe? Que fala uma coisa diferente, que por ele ter um linguajar diferente, enfim, você é o tipo do cara que fica se coçando para contar logo aquela coisa, tá? Isso aí é o primeiro adubo que vai entrar em você para você não ser justo, tá? Você não vai conseguir no final das contas ser justo. Então o desprezo pelo outro. É claro que brincadeira, existem situações engraçadas, né? É óbvio que você tem que ter humor, tem coisas que você tem que rir, mas aquela coceira que vem de dentro para você logo contar aquilo ali. Você quer ver um exemplo clássico de desprezo? Quando se reúne um monte de amigos, tá? Tem um monte de gente sentada, um monte de gente reunida,
e você fica com vontade logo de contar aquele diálogo que você teve com outra pessoa. Normalmente você conta aquele diálogo dizendo assim, poxa, você acredita que o fulano de tal me disse isso? Aí eu fui também e disse isso. E aí ele falou isso e eu falei aquilo, todo mundo ri. Cara, que idiota, que retardado. Puta, mas que cara sem noção. Aí vocês ficam rindo do cara sem ele estar presente. Ou fala assim, pô, aquele cara fez... Olha que ele contou, tá aí todo mundo... Então, esse aí é o começo de uma trilha que no final das contas vai acabar na injustiça, né? Não tem jeito, é assim, né? Então, como anda a sua justiça? Vamos fazer o link, né? Você não pode achar que você de repente é uma pessoa justa e que vai tratar de forma justa o seu paciente se você não cultiva a justiça e os podres que vão intoxicar a sua capacidade de justiça. Como é que anda a sua justiça? Né? Você não vai ser justo de repente no meio da consulta médica. Se você não buscar a justiça o dia inteiro, o tempo todo na sua vida, vai dar problema. Exatamente isso, cara. Eu me distraí aqui porque o Gustavo falou uma questão interessante sobre os drogaditos, né? As pessoas que usam droga, né? Normalmente você fala, pô, esse cara aí tá drogado. Pô, esse aí cheirou a noite inteira, tá aqui agora. Porra, bicho, pelo amor de Deus, cara. É uma pessoa que nem você ali, cara. Poderia ser você. Todas as vezes que você encontrar alguém numa situação dessa, de uso de droga, viciado, pensa assim, poderia ser você, e poderia mesmo. Eu não estou dizendo assim que, não, mas eu não, poderia ser você. Em algum momento na vida daquele sujeito as coisas desandaram. Pode ser você. Olha para ele e se enxerga. Tá? Se você desprezar esse tipo de coisa, tratar igual bicho, sabe? Vai ter uma força muito grande dentro de você querendo fazer isso. É natural. É natural. Não acha que você faz isso espontaneamente. Espontaneamente você vai fazer isso, vai tratar o cara mal. Mas pode ser você, entendeu? Então, como anda a sua justiça? Pensa bem, você vai ter que ser justo na conduta com o seu paciente, né? Não é justo pela MBE, né? Você não vai ter que ficar estudando medicina baseada em evidências, isso aí não vai garantir que você seja... Aliás, o tiozão do Apocalipse, né? É um puta de um médico que sabe tudo de medicina baseada em evidências. Tá? Ele lê todos os estudos, estuda 4 horas por dia, né? Mas o que ele faz? Ele fala mal dos outros, né? Ele fala mal dos outros, ele faz fofoca, sabe? A fofoca é que destrói a capacidade de justiça. É exatamente isso, é a fofoca. Para quem é fofoqueiro aqui, que adora um babado, que gosta aí de falar dos outros, é isso que destrói a sua capacidade de ser justo. Tá? É isso que no final das contas vai entorpecer a sua visão como uma nuvem fantasmagórica ali entre você e o paciente e você não vai conseguir ser justo. Tá? É isso mesmo, é a fofoca. É a fofoca. Como é que anda a sua justiça então? Você faz fofoca? Você faz mau juízo dos outros apenas por se sentir incomodado? Você é o tipo da pessoa que se incomoda com alguém e já começa a falar? Tá? Que não consegue não falar? Chega em casa e fica falando dos outros e não de ideias? Os injustos falam de pessoas. Os justos falam de ideias. Né? Se você só fala de pessoas, tá? E sempre com um tom irônico, ou reclamando, ou você não consegue imaginar como é que uma pessoa fala daquele jeito, você não consegue imaginar como que a pessoa fez aquilo, tá? Você não tem noção de justiça, entendeu? E aí no final das contas você não vai ser um médico justo, né? Você sabia também que muitos maus juízos vêm da inveja? Que se você é o tipo da pessoa que fala dos outros, né? Fulano de tal virou blogueiro, fulano de tal virou blogueiro, olha lá, tá tirando onde é foto. Fulano de tal se acha não sei o quê, fulano de tal já se acha médico. No fundo, quando você olha para aquele seu coleguinha que está um pouco mais bem vestido, que usa uma linguagem mais técnica, que sabe um pouco mais do exame físico de você, e você fala, pô, esse cara aí se acha médico. No final das contas, o que você está tendo é inveja dele. Porque ele já está mais perto do final, do objetivo final do que você, entendeu? Tipo aquele negócio quando você olha aquele cara com muito dinheiro e fala assim, isso aí deve ser lavagem de dinheiro, né? Pô, não é possível, esse cara é o carro desse cara, então, isso aí é lavagem de dinheiro, você está com inveja dele. Tá? Então, muito da maledicência, muito da fofoca vem da inveja. Rastreia isso dentro de você. Né? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai te afetar na relação com os pacientes. Se você não consegue ser justo no seu ambiente de vida, como que você vai ser justo dentro de um consultório? Como é que você vai olhar para um paciente e você vai entrar no âmago dele? Tá? Você não vai conseguir, tá? E aí você tem que saber, por exemplo, que a calúnia e a difamação, elas estão presentes nos injustos, né? O que é a calúnia? Calúnia é quando inventa, né? Quando a pessoa inventa alguma coisa ou quando ela passa adiante o que os outros inventaram sem verificar se aquilo foi verdade ou não.
e sem ter um bom motivo, né? Porque no final das contas, mesmo sendo verdade, você não deve passar nada que foi relacionado ao erro de alguém, né? Não se faz isso. Tá? Então a calúnia é invenção ou passar a informação inventada, que é igual. Tá? Isso no final das contas mostra que você é frívolo. Tá? Essa é a definição de frivolidade. Alguém que escuta uma coisa aqui e já fala ali, sem ter a menor noção do efeito daquilo. Tá? E a frivolidade, ela vai contra a justiça. Ela vai contra a justiça. Aí perguntaram assim, se existe inveja saudável. Olha só, existe inveja. Inveja tá em todos nós, entendeu? Apesar de ser o pecado capital que menos se assume, né? O livro do Zuenir Ventura chamado Inveja, ele fala, né? Que o pecado capital menos assumido é inveja. Todo mundo fala que tem gula, que tem preguiça, tá? Mas inveja ninguém gosta de falar. É o pecado capital que dói mais. Mas todo mundo tem, né? Então, assim, o que você tem que fazer... Inveja tem que ser combatida, né? Você tem que ser nomeada e combatida. Porque a inveja, no final das contas, a inveja não é aquela sensação assim, eu sou invejoso. A inveja é aquela vontade de falar. Tá? A inveja é aquela vontade de falar, de verdade, né? E tem a difamação, né? Diferente da calúnia, que a calúnia é invenção, a difamação, que a princípio parece um pouco mais justa, ela também não é justa. O que é a difamação? É você revelar as falhas reais dos outros, né? Você revelar as falhas reais dos outros. O sujeito errou, e aí você fala que ele errou, né? E aí, se a calúnia, normalmente, ela tem uma raiz ali na inveja, tá? E na frivolidade, né? A difamação, que é revelar as falhas dos outros, ela é um atributo do orgulhoso, né? Do orgulho, né? Do soberbo. Aquele cara que tem um certo prazer no erro do outro, porque, afinal, ele não errou dessa maneira. Então, a gente tem que lutar contra isso, né? Contra a difamação, a calúnia. Então, lá para você estar perto do seu paciente, você atender ele bem e conseguir dar um bom diagnóstico e levar aquela consulta de uma forma real e de verdade e conseguir ter uma conduta justa, você tem que começar a combater agora a difamação e a calúnia. Você tem que parar de falar dos outros. Tá? Agora, né? Ninguém fica justo de uma hora para outra, né? A justiça não vem de uma hora para outra. Ninguém realmente gosta. E as pessoas confundem muito, principalmente os médicos. Os médicos confundem muito aquela sensação natural de combater a injustiça que todo mundo tem. Tá? A gente tem aquela sensação natural de combater a injustiça. Tá? As pessoas às vezes tomam partido das outras por considerarem que aquele ato foi injusto. Tá? De imediato, por impulso. Né? A gente tem que tomar cuidado de acreditar que essa sensação natural de combater a injustiça seja um atributo da justiça. Não é. Tá? Essa sensação, ela tem que ser o estímulo para a busca da justiça. Ela tem que ser o estímulo para a busca constante da justiça, né? Aquela vontade de dar ao outro o que lhe é devido. Né? Isso tem que ser o tempo todo, tem que ser contínuo. É um esforço contínuo. É um esforço contínuo. E aí, falando de conduta médica, eu já falei de medicina baseada em evidências, eu já falei de, da questão da difamação, da calúnia, como que a gente tem que se cercar para conseguirmos, então, dar ao outro o que lhe é devido. Como que você vai fazer isso na prática, tá? Como é que você vai fazer isso na prática? Você vai fazer 3 coisas. São 3 exercícios que você vai fazer na prática para isso. Tá? Então, vamos pensar. Pode ser que você não veja conexão, né, agora entre essas 3 coisas com a sua conduta médica justa. Tá? Que até hoje, provavelmente, você pensou que a conduta médica justa era oferecer o que tinha melhor da ciência ali para o paciente. Não é isso. A conduta médica justa é oferecer a ele o que lhe é devido, para aquele sujeito naquela hora. Às vezes pode ser até um abraço, entendeu? Pode ser. Ou um abraço, ou sei lá, ou o seu telefone celular. Às vezes você chega ao paciente e fala assim, olha, o que você precisa saber, o que eu vou te dar agora é o meu telefone, que se você precisar, você me liga. Às vezes é isso que ele está precisando naquela hora. Mas para você saber ser justo, para você treinar a justiça no seu dia a dia, você tem 3 ações principais que eu vou propor agora para você. São 3 ações. A primeira tá, no começo, algumas pessoas vão se afastar de você, mas é assim mesmo. Quando alguém vier falar de alguém para você, fulano, sabe daquela... Sabe, você não acredita que alguém falou? Fala assim, não quero saber. Não quero saber. Pô, cara, chegar alguém pra você, cara, você não sabe quem que eu peguei ontem e tal. Você fala assim, cara, eu não quero saber. Ou muda de assunto, fala, não quero. Você não sabe quem que... Não quero saber. Ou senão assim, cara,
não sei quem falou não sei o que de você. Cara, eu não quero saber. Não quero saber. Então, fuge, cai fora quando o assunto for ficar um falando do outro. Desconversa, pega e sai. Você vai perceber que de início vão falar que você está mudado, né? Pô, fulano tal mudou. Ah, o Sérgio aí, porra, tá diferente, pô, tá marrento agora, a Ana agora não tá mais dando tela pra gente. As pessoas vão começar a se incomodar. Mas, por outro lado, você vai começar a atrair pessoas que vão ver isso como algo bom, entendeu? Então, talvez você tenha que negar mesmo as pessoas que você está andando no momento. Tá? É natural, às vezes você não tem mais assunto. Você, é amigo de infância, tudo bem, mas pô, se a pessoa só fala dos outros, cai fora. Não tem jeito. Então, a primeira coisa é, quando estiverem falando dos outros, cai fora. Tá? Cai fora. E não fale dos outros. Tá? Nem difamação, nem calúnia. Ah, mas aconteceu um erro mesmo, de verdade. Não fala. Não fala. Não é você que tem que falar, isso é orgulho. Se você tem vontade de ficar falando do erro dos outros, você é orgulhoso. Entendeu? Então, o primeiro ponto é esse. Está falando de alguém, cai fora, não fala dos outros. Segundo, diga a verdade ou não diga nada. Tá? É outro ponto importante para a justiça. Ou você diz a verdade ou você não diz nada. Aprenda a falar assim. Não. Tá? Aprenda a falar, aprenda a desconversar. Tá? Aprenda a desconversar. Desconversa. Aprenda. Não seja íntimo, assim, o amigão, o sincerão, o queridão de todo mundo. Não seja isso, porque se você começa a ficar íntimo de todo mundo sem conhecer, tá? Você vai cair no terceiro ponto que eu vou falar agora. E no final das contas você vai abrir uma guarda danada para isso, porque vão falar mal de você. Entendeu? Aí você vai se incomodar com isso, você vai acabar falando mal dos outros. No final das contas você não é mais justo. Então fuja de quem? Fuja de assuntos sobre os outros. Tá? Cai fora. 2, diga a verdade ou não fala nada. Aprenda a desconversar. Começa a treinar isso. Tá? Não existe mentirinha saudável. Em alguns momentos você tem até que mentir mesmo, mas assim, de modo geral, não dê brecha para que os outros queiram ficar te perguntando coisas que você não precisa falar. Né? Então, ou diga a verdade ou não diga nada. E por último, fuja da badalação. Tá? O que é badalação? Não é badalação de ficar... Não é não se divertir, não é isso, não é não ir em festa. A badalação é aquele ambiente onde você simula afeto o tempo todo. Sabe aquele negócio que você encontra, você conhece a pessoa num dia, no dia seguinte fala assim, caraca, conheci fulano de tal, ele é muito gente boa. Aí você encontra a pessoa no dia seguinte, abraça. Você passou um carnaval com a pessoa e fala assim, puta que pariu, o cara é meu melhor amigo, sabe? Para de simular afeto, cara. Não é assim. A gente gosta no fundo de pouca gente, sabe? São poucas as pessoas que a gente consegue se comunicar. Para de ser o queridão, para de ser o sincerão, entendeu? Chega de querer agradar todo mundo. Para de simular afeto. Para de querer agradar todo mundo que apareça. Para de querer ser a estrela. Para de ser autorreferente. Então são essas 3 coisas que você vai fazer que vão ter implicância na sua conduta médica. Parece que o assunto está desviando, né? Parece que não tem conexão ali entre o que eu estou falando agora e a conduta médica, mas tem tudo a ver. Tá colado um no outro, né? Colado. Então o exercício que você vai fazer 3 exercícios a partir de agora. 1. Quando estiverem falando de gente, de alguém, cai fora. Sai, educadamente, e fala, eu não quero falar sobre isso. Não quero. Pô, você ficou sabendo o que aconteceu ali no não sei o quê? Não quero saber. Sai. Vão começar a te achar antipático, você pode ter certeza. Ou se você chegar numa reunião e estiverem falando dos outros, sai, vai fazer outra coisa. Entendeu? Você não vai ser o queridinho, tá? Você pode ter certeza que você não vai ser o queridão do lugar. Tá? Segundo, diga a verdade ou não diga nada. Entendeu? Aprenda a desconversar. Aprenda a desconversar. E terceiro, para de simular afeto pelos outros. Para de inventar que você adora a pessoa. Para de falar que você adora a pessoa. Tá? Isso vai te fazer ser uma pessoa incapaz de tomar uma conduta e de oferecer ao outro o que lhe é devido. Que no final das contas é isso. Tá? É exatamente isso. O Ronan falou agora, né? Não corrompa a sua personalidade em troca de aceitação de um grupo. É um preço alto demais a ser pago. Exatamente. Não se corrompa. Mantenha-se só, mais sadio. Tá? Vamos falar de ideia, não dos outros, entendeu? Então a conduta médica, no final das contas, não é. A conduta médica não é replicação da medicina baseada em evidências num receituário. A conduta médica é uma ação concreta, pequena, tá? Sem holofote, sem glamour, entre você e o seu paciente,
que pode ser desde prescrever esse remédio da medicina baseada, é óbvio que a gente vai prescrever, vai ser prescrever esse remédio, ou vai ser dar um telefone, dar um café. Uma vez eu estava com uma paciente com câncer de estômago terminal, sabe? Já com metástase, passei na enfermaria conversando com ela, ela falou assim, pô, tô morrendo de vontade de tomar um café. Eu saí, fui lá, peguei um café e dei pra ela, pô. Eu poderia ter chegado e falado assim, pô, não, o paciente quer tomar um café, não entende que não pode, que vai fazer não sei o que. Não, cara, a mulher quer um café, pô. Toma um café. Eu nem tomo café, eu não gosto de tomar café, até tomei café com ela. Falei, pô, vou tomar um café com ela. Até um pessoal falou assim, pô, mas você toma café? Eu falei, não, eu não gosto de tomar café. Até tô tomando agora, um pouco, mas não tô tomando. Não tomo café, mas vou tomar. Pô, a mulher tá morrendo, cara. Entendeu? O que lhe é devido é a dignidade dela. Então, às vezes, para você dar a dignidade da pessoa, você tem que conseguir enxergar as coisas com justiça, tá? Só para deixar claro aqui, me perguntaram quando é que eu comecei a perceber isso. Olha, eu na verdade, eu não tenho essas virtudes todas não, viu? E nem quero me colocar aqui como se eu tivesse, pelo amor de Deus. Agora tem 140 pessoas aqui, olha, eu brigo contra todas elas, entendeu? Isso aqui, na verdade, é como se fosse um confessionário, entre aspas. Eu estou falando de mim, tá? Não estou falando de vocês, não. No final das contas, a porrada é que vem pra mim, porque, aliás, eu estou me vendo aqui, né? Então, na verdade, para mim tá sendo um puta de um exercício falar pro espelho, praticamente. Então, não é de vocês que eu estou falando, não, estou falando de mim. Entendeu? Então não fica achando que eu sou um ser virtuoso aqui. E claro que eu tenho algumas facilidades em relação a algumas coisas e tenho algumas dificuldades em outras, mas o meu objetivo é, inclusive, que vocês absorvam isso muito mais do que eu, porque eu tenho uma dificuldade imensa, por exemplo, em relação a essa questão da fofoca, né? Eu fico extremamente curioso com as coisas. De uns meses, eu tô quase 40 anos, hein? De uns meses pra cá, eu tô conseguindo praticar isso de verdade, viu? De verdade. Mas é difícil pra caceta, cara. Fugir de pergunta eu já consigo mais fácil, entendeu? Eu não me sinto coagido de ficar respondendo, não. Isso pra mim é fácil. Simular afeto também pra mim é fácil. Então, assim, eu não fico simulando afeto. Meu residente até reclama que eu não fico elogiando. Meus alunos, até eu não sou de ficar simulando afeto. Mas, porra, uma fofoquinha às vezes, cara, eu tenho vontade de saber o que aconteceu. Me corrói, sabe? Vem lá de dentro aquele negócio. Mas é uma luta constante que a gente tem que ter. Pessoal, estamos conversados, 140 pessoas num sábado, 10 da noite, falando de justiça. Porra, realmente para mim já é um feito, porque mostra que tem 140 pessoas aqui de verdade interessadas aqui no assunto que eu tenho para falar. Em relação ao curso, amanhã, amanhã às 21 horas vai ter outra live com um resumão de tudo. Uma live um pouco mais curta, mas eu vou tentar passar tudo que eu falei, e vou apresentar o curso oficialmente, né? Tudo do curso, né? Como é que enfim, quanto que custa, quanto que não custa, como é que faz para entrar, o que vai ter de fato, quanto tempo vai ter acesso. E o meu objetivo é montar um grupo com gente interessada mesmo, sabe? Com gente que quer evoluir nesse sentido. Com gente que quer seguir, montar um grupo de estudos. Eu quero fazer algo a longo prazo mesmo, sabe? Vai ser um prazer imenso que vocês participem amanhã da live. Eu vou fazer um resumão e vou apresentar e vou abrir vaga amanhã. Repito que eu vou abrir vaga com desconto, porque tem umas 20 ou 30 pessoas aí que mandaram mensagem nos últimos 6 meses. O problema é que eu não sei quem são essas pessoas. Até pensei em pegar o nome e oferecer cupom de desconto para elas, mas sei lá, vai ser tão complicado que eu vou acabar fazendo com o desconto para todo mundo. Aí provavelmente na turma de abril eu vou mudar esse cenário. Beleza, galera? Um beijo e até amanhã, espero todos. Compartilhe. Quem está aqui presente, me marca e vai compartilhando, que eu vou fazer isso ao longo do dia para aumentar a audiência também. Então marca assim, fala, muito bom, eu gostei. Se você tiver gostado, você não vai mentir também. Não vai simular afeto. Não simula afeto, hein? Não vai simular afeto, falar que gostou se não gostou, não. Beleza? Galera, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau.